Vamos iniciar. Vou colocar aqui o slide para vocês. Vamos ver se está aparecendo certinho para vocês. Acho que está ok. Vamos ver. Vamos ver se dá certo agora, Raíssa. E aí, Rai, tá me ouvindo? Tá normal agora? Tudo certo, gente? Estão me ouvindo? Estão vendo aqui o slide? Tá tudo certinho? Sim, tudo certo. Beleza. Então, vamos lá. Tudo certinho. Certinho. Então, vamos lá, tá? Para quem não me conhece, eu sou professora Cristi. Acho que, de repente, tem algumas pessoas novas aqui com a gente hoje. Vocês me desculpem a voz, né? Assim, bem charmosa. Mas eu tô me recuperando de uma gripe e aí ainda tô meio fanhosa, né? Então, fanhosa é ótimo, né, gente? Então, assim, em alguns momentos eu vou ter que tomar uma aguinha, né? Mas a gente vai conseguir chegar até o final dessa aula, se Deus quiser. Bom, então, hoje é a nossa terceira aula da nossa jornada Aquecimento para sua aprovação. Já tivemos a aula inicial, né, Oi? Só um minutinho. Então, já tivemos duas aulas, né, antes dessa. A aula passada foi a aula de gaso. Joyce, boa noite, Joyce. E hoje nós vamos falar sobre semiologia respiratória. Eu vou dar mais enfoque ao exame físico do tórax, porque como eu falei para vocês, a semiologia ela é um tema bastante vasto, amplo, né? E assim, nesse pouco tempo que nós teríamos hoje, eu não vou conseguir explanar para vocês tudo o que seria necessário, tá? Mas nós teremos com certeza próximos encontros por aí e nós vamos então poder dar mais ênfase e chegar mais aos detalhes que eu gostaria de falar com vocês em outra oportunidade, tá? Joyce. Bom, então olha só, a semiologia respiratória, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para ficar maiorzinho para vocês. Deixa eu ver. Não, não ficou do jeito que eu queria, não. Deixa eu fechar de novo. Deixa eu ver. Pronto. Agora ficou do jeito que eu queria. Pronto, vocês estão vendo o slide grande agora, né? Bom, então, como eu estava falando para vocês, a semiologia, ela é dividida em exame físico,
exame radiológico e exame funcional, tá? O exame físico funcional, ele tem alguns tópicos bastante importantes, tá? Dentre eles, a gente pode citar a ectoscopia, a ausculta pulmonar, a percussão, o frêmito tóraco-vocal, avaliação da expansibilidade da simetria torácica, exames de imagem e a avaliação musculatória da musculatura ventilatória, a ventilometria, que é um exame mais específico que a gente faz com o ventilômetro, ultrassom, né, dos músculos ventilatórios, principalmente diafragma, que hoje é bastante já utilizado dentro das UTIs, né, do ambiente hospitalar. A avaliação muscular periférica, ela também entra dentro desse exame físico funcional da semiologia respiratória, assim como a avaliação da funcionalidade. Dentro da ectoscopia, que na verdade é a primeira etapa do exame físico, a gente vai avaliar o tórax, né, a morfologia do tórax, a gente vai observar, ver se há cicatrizes, né, nesse tórax do paciente, se ele já fez alguma toracotomia, ou seja, se ele já fez alguma cirurgia torácica, se ele estiver ainda no ambiente hospitalar, se ele possui drenos, se for uma paciente, né, do sexo feminino, ou até mesmo às vezes do sexo masculino, às vezes faz mastectomia. Então, você precisa avaliar esse tórax e verificar tudo que existe nele, tá? Em relação ao que você está vendo, tá? Então, você tem que olhar, ver se existe um edema importante nesse tórax, se ele tem atrofia muscular, se existem alterações ósseas e articulares, se esse paciente ele tem enfisema subcutâneo, né? O enfisema subcutâneo é algo que acontece, por exemplo, se houver a passagem de ar, tá, para o espaço subcutâneo, né? Ou seja, às vezes o paciente ele faz alguma fístula, né, ao rompimento, né, da pleura, e o ar ele acaba escapando e fica por baixo da pele. Isso você consegue observar assim, olhando para o seu paciente, né? Então, principalmente nessa região, deixa eu voltar aqui, principalmente nessa região cervical, aqui perto da cintura escapular, né? Você percebe que ali essa região ela pode estar assim um pouco com abaulamento, né? Como se fosse um edema. E aí você toca, quando você toca, você sente como se fossem bolinhas de ar, tá? Então, sabe quando plástico bolha? Quando você pega plástico bolha, aquele que você não consegue parar de apertar, né? Tá? Então, você tem a mesma sensação, como se tivesse um monte de bolinhas embaixo da pele, tá? É que eu estava admitindo aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, tudo bem. Acho que tem alguém querendo entrar aqui. Deixa eu admitir, tá? Pronto, acho que já foi. Pronto, então assim, quando eu estava falando para vocês, então no exame físico, né, da parede torácica, você vai observar se essa caixa torácica e o abdômen, né, se ele tem algum tipo de alteração. Então, assim, é importante quando você olhar para esse tórax, né, para essa parede torácica, você imaginar, né, os pulmões ali naquele tórax, tá? Então, você tem que olhar para o tórax e visualizar os pulmões, né? Então, a gente sabe que o pulmão esquerdo, né? Ele tem 3 lobos, desculpe, o direito tem 3 lobos, enquanto que o esquerdo ele tem 2, né? Imaginando que aqui na área central a gente tem a área onde fica o coração, tá? Então você tem que olhar para o tórax do paciente e imaginar, tá? O pulmão, né, naquela caixa torácica. E aí vai ficar mais fácil, por exemplo, para você fazer a ausculta,
né? Porque você vai colocar o teu esteto na caixa torácica e você vai, então, imaginar os pulmões ali naquela região torácica, tá? Bom, outra coisa importante é a tipologia torácica, né? Então, muitas vezes, teu paciente, ele vai ter um tipo de tórax que não é aquele que está dentro da normalidade, né? É muito comum nós encontrarmos pacientes que já têm algum tipo de comorbidade, né? Um paciente que é um DPOC, um paciente que já tem problemas pulmonares crônicos, né? Então, um asmático, por exemplo. Então, esse paciente, ele vai ter uma morfologia, né? Uma forma do tórax diferente do que aquela que se espera, né? Então, por exemplo, um paciente com DPOC, a gente sabe, né, que esse tórax, ele tem o formato que a gente chama de tórax em barril, tá? Então, a gente tem um aumento, né, no diâmetro antero-posterior, tá? Peraí, deixa eu colocar aqui minha canetinha. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem perguntar, tá? Tudo ok aí? Pronto. Então, como eu estava falando, né, a gente tem que observar o tórax. Geralmente, o paciente também, DPOcítico principalmente, né, ele tem esse aumento no diâmetro antero-posterior. Geralmente, ele tem uma curvatura cifótica também, né, bem aparente, tá? Então, é bem comum esse tipo de tórax aqui naquele paciente fumante, né? O paciente asmático, ele tende a ter uma outra deformidade também, deixa eu passar aqui. Uma outra deformidade que é comum, que é o peito de pombo, né? Então, vocês já devem ter visto, esse aqui é um pectus carinatum, né? Aqui inferior, tá? Ele não é muito característico de asma. A asma, geralmente, o carinatum, ele é aqui mais alto, tá? Mais alto, é aquele famoso peito de pombo, né? Nesse outro tórax aqui, vocês veem que ele tem um carinatum também, mas se você observar, ele é como se tivesse mais para um lado do que para o outro, tá? Então, muito provavelmente isso aqui é desencadeado por algum tipo de escoliose, né? Alguma deformidade na coluna, né? Alguma alteração na coluna que faz com que o tórax dele fique mais rodado, tá? É claro que, assim, por exemplo, esse tipo de tórax aqui, ele não vai trazer uma repercussão clínica, tá? Respiratória importante para o meu paciente, tá certo? Geralmente, ele tem mais um aspecto, se for aqui esse tórax que eu estou mostrando aqui, né? Ele tem mais um aspecto estético, tá? É mais estético até do que propriamente uma repercussão respiratória para o teu paciente, tá? Agora, um paciente asmático, né, ele tem essa conformidade, ele tem essa morfologia torácica por conta do esforço que ele faz, né? Então, é um paciente que usa muita musculatura acessória, né? Principalmente se ele for aquele paciente que tem muitas crises, né? Não, asmáticas, né, de broncoespasmo, então ele acaba usando muito, e não for tratado adequadamente, ele acaba usando muita musculatura acessória, isso acaba puxando, né, o externo, essa parte aqui do externo para cima e forma aquele peito de pombo, tá? Esse aqui já é um outro tipo de tórax que a gente chama de pectus escarvatum, tá? Então, se você olhar aqui, ó, pro tórax desse jovem, né? Um menino, um jovem, tá? É como se tivesse uma entrada, né? Porque, assim, isso é chamado também de peito de sapateiro, tá? Porque antigamente, né? Quando existiam os sapateiros que faziam, né? Os sapatos, eles usavam um avental que tinha como se tivesse uma placa
de ferro, o material mais pesado, e isso acabava levando à deformidade do peito deles, tá? Então, assim, esse pectus escarvatum, ele pode ter algum tipo de repercussão, sim, tá? Porque dependendo da deformidade que apresentar, né, ele pode, por exemplo, aqui é a área do mediastino, né, onde fica o coração, tá? Então, isso aqui pode, sim, ter algum tipo de repercussão, principalmente da área cardíaca, tá? E aí, geralmente, esse tipo aqui de tórax, a tendência, né, é se fazer uma cirurgia aqui para fazer a reconstrução desse tórax, tá? Deixa eu... Pronto. Bom, esse outro tipo de tórax, como vocês estão vendo, né, e conhecem bem, é uma hipercifose, né? Você consegue ver a deformidade torácica, né, do paciente, tá? E outra coisa que, além da gente ter que observar esse tipo, né, de tórax, outra coisa muito importante da gente observar também, como eu falei lá no início, são as cicatrizes, né? Então, por exemplo, assim, esse paciente muito provavelmente fez o uso de drenos torácicos, tá? Então, é importante a gente conhecer e saber, né, que esse paciente é, teve algum tipo de patologia, né? Ou teve que fazer algum tipo de é, uso de dreno, teve algum derrame pleural ou algo assim, né? E ele acabou tendo que usar esse dreno, né? E isso pode ter algum tipo de repercussão na mobilidade da sua caixa torácica, né? Além, claro, das deformidades que esse paciente pode apresentar. Bom, aqui então a gente vê, né, dois jovens, né, uma moça, né, onde ela tem uma escoliose bastante importante, né, ela deve ter, aqui ela está se preparando para fazer a cirurgia, né, esse outro jovem aqui também você consegue observar aqui, ó, as escápulas dele, né, alterações na escápula, tá? A distância, né, entre elas, a altura, tá? Então, provavelmente ele também tem escoliose, né? Não tão importante quanto a dessa jovem aqui, né? É claro que isso aqui, gente, pode trazer repercussões, né? Por quê? Porque o tórax, ele perde mobilidade, né? Se perde mobilidade, diminui a complacência do tórax e, consequentemente, acaba diminuindo também a complacência dos pulmões, tá? Então, isso pode sim trazer algum tipo de repercussão, respiratória para o teu paciente. Pronto, isso aqui é algo que, assim, cai bastante, gente, em prova, tá? Que é você saber, né, como que é a morfologia, né, do tórax. Então, se você olhar esse aqui, o A, tá? Ele seria a morfologia normal, tá? Torácica. Então, assim, o tórax, ele não é bem uma circunferência, né? Como a gente tem a parte mais larga, né? Mais larga aqui posteriormente, né? E a parte mais estreita aqui na frente, onde a gente tem o externo, tá? E aqui a gente vê as alterações, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um aumento do diâmetro antero-posterior, certo? Então, a gente tem aqui um paciente, só de olhar esse desenho aqui, a gente já sabe que ele é um paciente DPOC. Aqui, a gente vê o que? O pectus escarvatum, né? Então, ele tem um ligeiro aumento lateral, né? No diâmetro lateral e uma diminuição aqui no diâmetro antero-posterior. Enquanto que o paciente, aquele que tem o pectus carinatum, né, você vê que o tórax dele ele é muito mais afunilado na frente, né? Onde aqui a gente tem aquela deformidade no externo. Tá? Então, isso aqui, gente, que está aqui com essa estrelinha, não é à toa, tá? É porque isso aqui, gente, cai muito em prova, tá? Em prova de concurso, prova de residência. Isso aqui cai bastante, tá? Ó, se tiverem perguntas, gente, vocês podem falar, tá?
Eu tô aqui, eu tô ouvindo vocês. Qualquer coisa também pode botar no chat. Bom, então assim, dentro da avaliação, né, do tórax, a gente tem dois tipos de inspeção que a gente pode fazer. A gente tem a inspeção dinâmica, né, e a inspeção estática. Então, essa inspeção que a gente fez aqui, esses tópicos que a gente mencionou aqui agora, isso aqui é a inspeção estática, né? Você está olhando para o seu paciente como se você estivesse fazendo uma fotografia, um desenho dele, né? Você está olhando para ele, você está desenhando, você está anotando aquilo que você está vendo, tá? Então, você está avaliando, ver se ele tem, qual é a morfologia do tórax dele, né? A tipologia torácica. Você está olhando se ele tem, está usando algum tipo de dreno, né? Algum dreno torácico, às vezes abdominal alto, né? Ele faz algum tipo de cirurgia que precisa colocar dreno alto também no abdômen, né? Dreno, às vezes esse paciente fez um derrame, um pneumotórax, desculpa, fez um pneumotórax, né? Ele precisa também colocar o dreno, né? Então, aquele paciente, por exemplo, que você avaliou, que você viu que tinha enfisema subcutâneo, provavelmente ele é um paciente que vai usar um dreno também, tá? Então, você precisa avaliar, por exemplo, e aqui a gente está avaliando a parte estática, tá? Então, você está olhando para o tórax do paciente, você está fazendo um desenho, você está anotando aquilo que você está vendo, tá? Bom, já a inspeção dinâmica, então, como o próprio nome fala, né, a gente está fazendo, olhando o movimento, tá? Que movimentos esse tórax está fazendo ou está deixando de fazer, tá? Só admitir aqui a colega. Então, a gente está olhando, vendo se quais são os padrões, né, ventilatórios que esse indivíduo está fazendo, né? Qual é esse tórax, como que ele está se movimentando? Qual é o ritmo que esse paciente está fazendo a ventilação, tá? Então, nesse caso, você precisa observar tórax e abdômen, tá? Deixa eu olhar aqui. Se tem alguma coisa. Pronto. Pronto, então assim, quando você vai fazer a inspeção dinâmica, tá? Você vai observar a região abdominal, né? Que é a região ali diafragmática. Deixa eu fechar aqui o áudio. Pronto. Tá? Então você vai observar a região abdominal diafragmática. É interessante que esse seu paciente ele esteja na posição no decúbito dorsal, né? Porque daí você vai conseguir observar melhor essa movimentação diafragmática abdominal do teu paciente, tá? Então, quando você olha, tá, para o tórax e para o abdômen do teu paciente, né? Quando você está observando, fazendo a inspeção dessa região, você vai ver que geralmente, tá? O sexo masculino, ele vai usar mais a região inferior do tórax, tá? E o andar superior do abdômen, tá? Então, o homem, ele tende a respirar mais, né? A ventilar mais com a parte inferior do tórax, tá? Enquanto que as mulheres, elas tendem a usar mais o pavimento superior do tórax, tá? Talvez seja algo até cultural isso aí, né? Porque a mulher, né, ela sempre tem que estar assim, né, com a barriga mais, né, para dentro, né, o peito para fora e tal. Isso é uma coisa que às vezes é cultural também, tá? Mas também tem a ver com a anatomia mesmo da mulher, tá? Na região torácica ou costal superior, tá? Então, você vai observar, verificar a ação dos músculos, né?
Então, você vai olhar os músculos escalenos, se eles estão em ação naquele momento, você vai olhar o esternocleido, se ele está sendo utilizado, né? Qual é qual é o deslocamento que está fazendo esse tórax, tá? Qual é a parte que está se movimentando mais, se é a parte anterior, se é a parte superior, tá? Então, quando você olha, né, para a mulher, como eu falei, geralmente a mulher, ela tende, tá, a usar mais a parte anterior do tórax e superior, tá? Então, isso é algo que é característico do sexo feminino, tá bom? Bom, e ainda você pode observar, né, um padrão, né, respiratório, um padrão ventilatório misto, né, onde você vai ver o movimento tanto do tórax quanto do abdômen, tá? Isso é mais comum em crianças, tá, de ambos os sexos, né, e no homem. Tá? Então, mulher tende a ser mais superior e anterior, né? E o homem, ele tende a ser mais tóraco inferior e abdominal, tá? Então, as crianças, elas também tendem a ter esse padrão ventilatório, tá? Qual é a importância da gente fazer esse tipo de avaliação, esse tipo de inspeção, né, de observação? Primeiro, você vai observar se o teu paciente ele está entrando em fadiga, por exemplo, né? Então, se ele estiver fazendo uso exacerbado de musculatura acessória, né? Se ele estiver fazendo um padrão ventilatório, né? Que você observa que a parede abdominal, ela está tendendo a se retrair na inspiração. Eu vou mostrar depois um vídeo para vocês que mostra bem direitinho isso. Se há essa alternância, tá, da respiração torácica e abdominal, porque, por exemplo, se o teu paciente ele fizer um esforço maior, é claro que ele vai alternar, né, ele vai modificar aquele padrão ventilatório que ele estava usando em repouso, tá certo? Bom, então como que eu posso? É claro que assim, gente, isso aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Não é algo que a gente geralmente utilize no nosso dia a dia na prática clínica, tá certo? Mas é algo que você pode utilizar, que você vai ver nas provas que vocês vão fazer, tá certo? Então, assim, o que eu estou passando para vocês aqui não é, só em relação à prática clínica diária da gente, tá? No nosso dia a dia, né? Nos protocolos hospitalares, enfim. Mas o que eles solicitam em prova, né? Porque aqui a nosso objetivo final aqui é passar nas nossas provas, né? Prova de concurso, prova de residência, enfim, tá? Então, olha só. Então, dentro da inspeção dinâmica ainda, a gente pode avaliar a expansibilidade torácica. Essa avaliação, ela é uma avaliação qualitativa. Por que que é qualitativa? Porque eu não tenho números, né? Eu vou dizer, tá com uma boa expansão, tá com uma expansão ruim, tá? Então, eu não tenho como dizer aqui, né, o número que eu tô, o quanto, né, que esse paciente está expandindo realmente, tá? Porque eu não estou medindo, tá? Eu não estou usando um instrumento de medição, isso que eu quis dizer. Pronto. Então, geralmente você vai usar as mãos, né? Esse é a técnica de verificação de expansibilidade, tá? Você pode usar as mãos aqui à frente do tórax do paciente, na região inferior, né? Torácica, e na região posterior, tá? Quando você está fazendo isso aqui, você pode, por exemplo, fazer uma plica, né? Não sei se vocês entendem o que é isso. Você pode, por exemplo, quando o paciente faz uma expiração forçada, a pele, tá? Você pode juntar a pele assim com os teus dois dedos indicadores e fazer uma plica ali com a pele. E aí, quando o paciente fizer a inspiração, os seus dedos vão se afastar e você vai ter uma percepção visual de quanto que ele está se afastando. E aí você vai avaliar se esse tórax ele está se expandindo de forma homogênea, né? Parecida, um hemitórax com o outro, ou se um dos hemitórax está expandindo mais do que o outro,
tá? Então, é uma percepção visual que você vai ter nesse momento, tá? Isso pode te ajudar de alguma forma, se você não tiver, por exemplo, como fazer um exame mais acurado naquele momento, né? Posso também fazer a cirtometria torácica, tá? Como eu falei para vocês, isso aqui não é algo que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Mas pode ser utilizado, né? Como uma forma de você avaliar, tá? Então, na cirtometria torácica, a gente vai utilizar essas 3 linhas, tá certo? A linha axilar, a linha média, né? Que fica mais ou menos na altura do mamilo, e a linha do apêndice estifoide, tá? Ai, me perdoe. Me perdoe. Mas é que eu ainda tô tossindo. Bom, então aqui a gente tem um valor de referência, tá? Isso não apareceu do nada, mas, assim, estudos foram feitos, claro, né? E tem esse valor de referência que seria uma variação entre 4 e 7 centímetros. Me perdoe. 4 e 7 centímetros, tá? Então, você vai fazer a medida na inspiração profunda, né? E na expiração total, tá? E aí você vai fazer essa medida, pelo menos 3 medidas, né? Para você poder ter uma ideia de como que esse tórax está se mobilizando, como que está a complacência desse tórax, tá certo? Bom, então ainda dentro da inspeção dinâmica, a gente vai avaliar o ritmo respiratório. Então, como vocês estão vendo aqui, a gente tem 2 estrelinhas aqui, tá? Então, isso é sinal de que isso aqui cai muito nas provas, tá certo? Então, isso cai demais, tá? Então, não sei se vocês conseguem entender, tá? Mas aqui a gente tem os ritmos, tá? Respiratórios, e essas linhas, elas mostram como que está acontecendo esse ritmo, tá? Então, aqui a gente teria o ritmo normal, que seria um paciente em eupneia, né? Eupneico, tá? Onde você tem uma ins, né? E uma eis, onde o tempo, né? Ele é de 1 para 2, né? Então, a gente faz a ins, que ela é ativa, a eis, ela é passiva, né? O relaxamento dos músculos, geralmente, né? A não ser que você faça isso de forma ativa, né? Você solicite ao paciente, ou você mesmo faça essa expiração, mas se não, senão ela vai ter esse tempo de ins e eis, como vocês estão vendo aqui nessa primeira curvinha aqui, tá? Então, você tem a ins, a eis, você tem a ins, a eis, tá? Cheyenne-Stokes já é um ritmo respiratório que é patológico, tá? Mas antes de falar dele, eu vou vir para cá. Então, assim, além da eupneia, tá? A gente tem algo que a gente chama de hiperpneia, tá? Então, a hiperpneia, você tem um aumento no volume inspiratório, tá vendo? Tá? Então, parece até que o paciente tá fazendo um ataque, mas ele não tá, porque às vezes a gente pode confundir um pouco, tá? Então, a hiperpneia é quando ele aumenta o volume, tá? Ele faz uma inspiração mais profunda, tá certo? Ele aumenta o volume daquela inspiração. Aqui a taquipneia, não. Aqui a taquipneia realmente é a frequência, tá? Então, quando a gente fala em TAC ou fala em BRAD, a gente está falando de frequência, tá certo? Quando eu falo de hiperpneia, eu estou falando de volume, certo? E aí, quando eu falo de apneia, isso quer dizer que o meu paciente, ele passa um período sem fazer uma inspiração, tá? Então, ele fica ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, às vezes tem paciente que passa até 10, 15 segundos em apneia, tá? Então, voltando aqui para os ritmos patológicos, tá? Um deles chama-se Cheyenne-Stokes,
certo? Então, Cheyenne-Stokes é o nome, né, das pessoas que acabaram descobrindo esse ritmo. Então, esse tipo de ritmo respiratório patológico, ele é muito comum em doenças vasculares cerebrais, tá? Então, você vê assim, olha, como se ele fizesse um volume pequeno e fosse aumentando, né? Fosse aumentando, 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 ele chega no pico e aí depois ele vai diminuindo novamente, tá? E vai chegando até fazer uma apneia, certo? O Kussmaul, ritmo respiratório de Kussmaul, ele acontece na acidose metabólica, né? Então, aquele paciente diabético que descompensa, né? Então, ele vai ter essa acidose metabólica e ele vai fazer esse aqui. Então, vê só o volumão que ele faz, né? Ele faz um volume bem grandão, tanto ins quanto eis, né? E o ritmo de Biot, eu vou mostrar esses aqui tudinho para vocês, tá? No vídeo. Então, aqui, o ritmo de Biot, isso quer dizer que o seu paciente, ele está arrítmico, tá? Ou seja, ele perdeu o ritmo respiratório, tá? Então, você vai, geralmente, esse tipo de ritmo respiratório patológico, a gente vai encontrar em pacientes com lesões cerebrais graves, ok? Tudo bem, gente? Tá, deixa eu passar aqui. Ok, tá bom. Então, assim, gente, se vocês tiverem dúvidas, tá? Vocês podem colocar, podem falar comigo ou podem. Tudo bem, né? Tudo bem, Tainá, tá bom. Então tá. Qualquer coisa é só perguntar, tá, gente? Porque às vezes eu vou falando aqui e, assim, se vocês tiverem dúvidas, né, a gente volta, não tem problema, tá? Opa, pronto. Tá. Então, como eu falei para vocês, né? Só assim, dando uma ênfase aqui em relação a isso, tá? Que o Cheyenne-Stokes, né, o ritmo Cheyenne-Stokes, ele vai acontecer principalmente quando você tem uma insuficiência circulatória, tá? Nas doenças vasculares cerebrais, tá? Então, aquele paciente que sofre um AVE, por exemplo, tá? Você pode encontrar esse ritmo, né, de Cheyenne-Stokes, tá? Pronto, então, o Kussmaul que eu falei já, né, na acidose metabólica, a Biot, tá? Respiração de Biot, o ritmo de Biot. Esse paciente, ele vai ter aquele arritmia, né, respiratória, né? Você vai ter uma irregularidade, tanto na frequência quanto na amplitude, e esse paciente pode até ter alguns momentos de apneia também, tá? Deixa eu. Vou ter que dar uma saída aqui para poder mostrar o vídeo para vocês. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Tá. Pronto. Então, aqui, esse primeiro ritmo aqui, tá? Esse primeiro ritmo é Cheyenne-Stokes, tá certo? Vamos ver se vocês conseguem ver. Ah, não estou conseguindo reproduzir, mas deixa eu abrir aqui no meu computador. Não sei por que que não está reproduzindo. Deixa eu ver se. Não, não está indo. Tá, mas eu vou abrir aqui. Deixa eu abrir aqui no meu computador.
Deixa só eu achar aqui, tá, gente? Poxa, deixa eu ver. Hum, Não. Deixa eu estudos. Era para estar por aqui. Cita o nome dele na lupa logo aí em cima, professora. Deixa eu ver. Tá travado, parece. Ó, tá vendo? Tá travado aqui para mim. Acho que é por isso que eu não tô achando. Travou. Deixa eu parar de compartilhar aqui para ver. Poxa, tava, tá travando. Não sei por quê. Deixa eu parar aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora. Deixa eu parar de. Cadê? Stop. Tá, vou parar aqui para ver se eu consigo compartilhar para vocês. Só um minutinho, tá? Hum, Deixa eu ver. E por que que tu tá indo? Que pena. Só um minuto, deixa eu ver se eu consigo abrir. Senão, depois eu mando para vocês lá no grupo. Pronto. Eu vou fazer isso, tá? Deixa eu ver. Aqui. Pronto. Voltei à programação normal. Vou voltar aqui. Ai, foi. Agora foi. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tá, olha só, tá vendo aqui o que está acontecendo com o abdômen do paciente? Eu vou voltar. Ó. Então, assim, ele começa com um volume bem pequenininho, tá vendo? E ele vai aumentando o volume, tá vendo? Vai aumentando, aumentando, aumentando. Aí ele chega no máximo. E aí depois ele vai diminuindo de novo, vai diminuindo, até que ele vai fazer uma apneia. Viram? Aqui, ó, fez a apneia, tá?
Então, esse aqui é Cheyenne-Stokes. Vendo? Ele passa um tempão em apneia. Então, deixa eu ver se eu consigo agora esse aqui. Pronto, esse aqui é Kussmaul. Pronto, foi. Ó, tá vendo? Kussmaul é quando a pessoa tem acidose metabólica, tá? Ó, tá vendo? O volume bem grande, ó. Volumão, volumão. Pronto. Aqui eu vou mostrar para vocês o ritmo de Biot, tá? Que é aquele ritmo onde o paciente ele tem uma lesão cerebral bem grave, tá? Ó, tá vendo? Ó, apneia, ritmo desregulado, ok? Pronto. Pronto, esse aqui é Biot, tá? E aqui a gente tem o que a gente chama de ritmo paradoxal, tá? Que isso aqui já é um sinal, né? Olha, tá vendo aqui? Olha o abdômen do paciente, olha o tórax. Olha. Olha aqui, ó. Olha o tórax do paciente, o que ele faz. Tá? Observaram? Vou passar de novo para vocês verem. Ó, o tórax, né? Como se ele estivesse fazendo um balancinho, assim, ó. E aqui, ó, quando você olha aqui lateralmente, ó, o tórax do paciente está entrando, ó, tá? Isso aqui tem um nome que eu já vou já falar para vocês. Qual é o nome, tá? Pronto, vou aumentar de novo aqui a tela, tá? Deixa eu ver se tá ok. Tá pequeno ainda para vocês. Pronto, agora foi. Pronto, então olha só. Então, durante a inspeção dinâmica, tá? É quando a gente vai observar os sinais de esforço respiratório, tá? Então, olha a estrelinha novamente, tá? Então, esse aqui também é um tópico bastante importante que cai muito em prova, gente. Vocês não têm noção quanto que isso cai, tá? Então, quais são os sinais, tá? De esforço respiratório? Dispneia, né? Nesse caso, o paciente, lembrem sempre, tá? Dispneia é o paciente que tem que falar para você que está dispneico, tá? Você não pode olhar para o paciente e dizer, nossa, meu paciente está dispneico. Não existe um termo que às vezes o pessoal gosta de usar aí, que é o tal do taquidispneico, tá? Isso não existe, tá? Ou o paciente está taquipneico, ou ele vai referir também que está dispneico, tá? Mas não existe você olhar para o seu paciente e dizer que ele está taquipneico, tá, gente? Não falem isso, por favor, tá? Sudorese, né? Na verdade, é uma diaforese, né? Aquele suor intenso, né? O paciente fica cheio de gotinhas, assim, na testa, né? Parece que ele fez uma maratona, tá? Tiragem intercostais, né? Tiragem, eu vou mostrar para vocês o que é, tá? Essa tiragem, ela pode ser intercostal, ou seja, você olha para o teu paciente, para o tórax dele, e você vê como se tivesse assim, uma entrada, tá? Tivesse entrando entre as costelas, por exemplo, tá? Isso também pode acontecer aqui supraesternal, tá? Aqui na fúrcula, tá? Ou aqui embaixo, onde tem aqui o processo tifoide, também pode acontecer, tá? Você pode ter uma face, o paciente, você olha para o paciente, você percebe que ele está com um desconforto respiratório, né? Está fazendo esforço, pode estar fazendo batimento da asa de nariz, isso é mais comum em crianças, tá? Mas pode também, se o paciente adulto estiver fazendo muito esforço, é igual quando você tá, por exemplo, igual a mim, que eu tô aqui, toda encatarrada, né? Tem que puxar o ar assim e faz um esforço danado. Então, assim, a aba, né? O nariz aqui começa a fazer aquele movimentozinho, né?
Quando você está correndo muito, ou faz uma atividade, né, com muito esforço, e aí você precisa fazer uma respiração mais profunda, mais forte, você usa geralmente a asa do nariz, tá? Então, esse batimento de asa de nariz é um sinal de esforço respiratório. O uso da musculatura acessória, né, principalmente ECMO, né, ECOM, desculpa, tá? Padrão paradoxal, que foi esse padrão que eu mostrei para vocês aí agora no vídeo, tá? Então, isso é um sinal de esforço respiratório, tá? Cianose, não sei se vocês perceberam, mas aquele paciente também estava cianótico, tá? É porque não aparece muito o rosto, né? Que a gente evita filmar o rosto do paciente, né? Pronto. Então, esse aqui é aquele padrão, né? Paradoxal, né? Lembra que isso aqui, ó, é o padrão normal, né? Você tem o tórax, né? E o abdômen, você tem um aumento do diâmetro super antero-posterior, né? E aqui você tá com, quando o paciente da gente está com fadiga diafragmática, né? O abdômen, ele entra, tá? Ele entra e você percebe claramente o diafragma, ele subindo, tá? Então, ele faz aquele movimento que a gente viu lá no vídeo, tá? Isso pode acontecer também, desculpa, quando o paciente ele faz uma paralisia diafragmática também, tá? Pronto, então aqui, né, é o batimento da asa do nariz, né? Você percebe a narina abrindo assim e fechando, tá? O uso aqui de musculatura acessória, né? Principalmente o ECOM, né? Aqui, ó, que eu falei, tá? Então, aqui a gente tem tiragens intercostais, tá certo? Deixa eu ver se vai passar o vídeo. Ah, passou. Pronto. Então, aqui a gente tem um paciente com uma insuficiência respiratória bem importante, né? Esse é o paciente que provavelmente ele foi entubado depois, né? Tá? Então, ele está em sofrimento mesmo, né? Não consegue. Tá? Então, uso de musculatura acessória, tá? Então, as tiragens. O abdômen, olha aqui, ó, o abdômen, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Tá? Então, mil perdões, gente. Então, esse aqui é um paciente clássico, tá? De insuficiência respiratória, tá certo? Não sei se vocês conseguiram ver direitinho o vídeo. Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, quando o paciente, ele tem, tá? A presença dessa tiragem, deixa eu até botar aqui de novo, que vocês vão vendo. Quando ele tem essa presença de tiragem, tá? Isso quer dizer que a expansão pulmonar tá sendo dificultosa, tá? Ele não está conseguindo fazer a expansão pulmonar como deveria, tá? Ok? Bom, então a tiragem ela pode acontecer por obstrução brônquica regional, né? Tem algo que está obstruindo um brônquio, pode ser um tumor, tá? Pode ser, desculpa, pode ser um objeto estranho, tá certo? Então, essa tiragem também pode acontecer por obstrução traqueal, tá? Ou brônquica bilateral, então pode estar acontecendo um edema, né? Uma inflamação importante, né? Como a COVID, ou uma pneumonia importante, fibrose pulmonar, tá? Então, geralmente, nesses casos aqui, você vai ter tiragem bilateral, enquanto que quando você tem uma obstrução brônquica regional, por exemplo, você vai ter tiragem unilateral, tá? Só naquele lado onde está acontecendo a obstrução, tá certo? Bom, então, você também vai
você deve também verificar a amplitude, né? Quando você está fazendo a inspeção dinâmica, tá? Então, por exemplo, às vezes seu paciente, ele pode estar apresentando uma respiração rápida e superficial. Isso acontece geralmente por quê? Porque seu paciente está com uma redução do volume pulmonar, né? Esse paciente pode ter uma atelectasia importante, tá? Pode estar apresentando uma fibrose pulmonar também, tá? Ou ele já tem uma doença pulmonar intersticial, né? Esse paciente também pode ter um tempo de expiração prolongado. Isso é muito comum em DPOC grave, né? Onde ele prolonga o tempo expiratório para tentar tirar o ar de dentro dos pulmões, né? Então, ele faz aquilo que a gente chama de freno labial, né? Então, geralmente ele inspira, na inspiração geralmente ela é bem curta, e a expiração ele tenta fazer ela mais longa para tentar colocar o máximo de ar possível, né? Já que ele tem exatamente essa limitação, né? Tempo inspiratório prolongado. Isso geralmente a gente vai encontrar quando tem uma obstrução em via aérea superior, tá? Por exemplo, o paciente fez um laringoespasmo, né? Ou pós, né? Extubação, né? Então, ele fez uma extubação, não foi feito lá o Cuff-Lick test, né? E aí o que aconteceu? Não viu que esse paciente estava fazendo um espasmo na laringe, né? E aí, quando extuba, né? A gente tem que reentubar porque ele não consegue inspirar, tá? Porque tá obstruído, tá inchado, tá? Então, um edema, então, por exemplo, assim, um paciente que faz um choque anafilático, né? Por alergia alimentar ou algo assim, tá? Ou por conta de medicações também, tá certo? Tá? Pronto, lembra que eu falei do sinal de Hoover, né? Que eu mostrei lá naquele paciente que estava fazendo um padrão paradoxal, tá? Então, aquele sinal de Hoover aqui, ó, tá? Então, isso é muito comum em pacientes que têm hiperinsuflação pulmonar grave. Então, se você observar aquele paciente, né, depois, de repente, eu volto lá para vocês verem, se você observar aquele paciente, ele tem um típico tórax, né, de um paciente DPOC, né? Então, ele tem um tórax alargado, né? E ele está fazendo esse sinal de Hoover, que é muito característico de paciente que tem hiperinsuflação pulmonar grave, tá? Então, se você olhar aqui, ó, esse paciente ele tem o que a gente chama de diafragma retificado e rebaixado, tá? Durante a inspiração, né? E isso é bastante comum, essa retração que acontece no tórax, tá bom? Bom, então, ainda durante a inspeção dinâmica, né, você pode observar se o seu paciente está apresentando dispneia. Lembra que a gente falou, né? Então, claro que o paciente vai ter que relatar para você essa dispneia, e aí você vai perguntar para o paciente, por exemplo, em que situação, né, em que decúbito esse paciente apresenta a dispneia, tá? Então, se ele falar assim, olha, eu sinto falta de ar quando eu estou em decúbito dorsal, porém, quando eu levanto, eu fico em pé, eu melhoro, tá? Isso a gente chama de ortopneia. Isso é bem característico de insuficiência cardíaca congestiva, tá? A trepopneia é aquela dispneia que o paciente apresenta em decúbito lateral, que é quando geralmente o paciente tem um derrame pleural extenso, por exemplo, tá? A platipneia já é aquela dispneia apresentada na posição ortostática, tá? Ou seja, quando o paciente fica em pé, é o contrário, né? Quando ele fica em pé, ele relata dispneia, tá? Então, isso é muito comum em pacientes hepatopatas, tá? Hepatopatas crônicos, aqueles que já desenvolveram patologias pulmonares em decorrência da hepatopatia, tá? E hipovolemia, né? Então, às vezes, esse paciente pode ter um sangramento importante, tá? E mixoma atrial. Mixoma, tá, gente? É um tumor que pode acontecer no coração, tá? Dentro do átrio, certo?
Então, assim, algo que também é bastante interessante. Lembra que eu falei assim, quando o paciente apresenta, por exemplo, enfisema subcutâneo, né, a gente vai tocar o tórax, né? Isso é a palpação, tá? Então, você vai na palpação sentir a estrutura da parede torácica, tá? Então, isso aqui acho que ficou fora do lugar, mas ele é lá na frente, tá? Na inspeção estática, tá certo? Vocês me perdoem. Depois eu vou ajeitar. Então, você vai palpar o tórax, né? Você vai sentir como que tá aquele tecido, ver se tem enfisema subcutâneo, ver se tem edemas, tá? Se pode ter alguma fissura de osso, tá? Que às vezes o paciente pode fazer alguma fratura de costela, tá? Então, você pode sentir ali a palpação, ok? E o frêmito tóraco-vocal vai ser algo que eu não vou falar muito agora, mas lembra antigamente, quando a gente ia no médico, talvez vocês não, mas assim, eu que sou mais velha, né? Às vezes a gente ia no médico, e o médico pedia, talvez vocês vejam isso em filme ou alguma coisa assim, né? O médico pedindo para falar 33, tá? Então, o médico, ele toca a parede torácica, né? Isso hoje em dia praticamente não se usa, tá? Isso é mais a nível de provas, né? Isso pode cair em alguma prova, não é tão comum, mas pode, né? Então, você toca, né? É claro, com a posição correta das mãos, você toca e você vai, se você fizer isso agora, você vai sentir a vibração no seu tórax, né? Se você colocar os seus dedos, tá? Sobre a parede torácica, em ambos os hemitórax, e falar a palavra 33, tá? Você vai sentir uma vibração no seu tórax. Então, geralmente, quando você tem essa vibração aumentada, você tem áreas de condensação, ou seja, você pode ter uma pneumonia ali naquela área. E quando você tem áreas diminuídas, tá? Essa vibração diminuída, você pode ter áreas de obstrução, tá? É um pouquinho mais complexo que isso, mas isso aqui é mais para que vocês tenham noção do que é esse frêmito tóraco-vocal, tá? Pronto. A percussão também é algo que a gente praticamente não vê mais sendo utilizado na prática, né? Na prática clínica, né? Mal e mal, às vezes você vê algum médico percutindo o abdômen e tal, para ver se está com gases, né? Para ver a parte do fígado, né? Como é que tá. Mas isso não é algo que se use mais, né? Porque isso era muito utilizado antigamente, onde a gente não tinha exames de imagem, né? Para poder fazer o diagnóstico, né? Deixa eu tomar um gole de água aqui, só um minuto. Bom, então dentro do exame físico, né, entra também a ausculta pulmonar, né? Então a gente sabe que existem locais específicos para serem realizadas essa ausculta, né? A ausculta ela não é feita de forma aleatória, né? Então geralmente a gente começa, tá? No lobo superior esquerdo, né? E vai para o lobo superior direito. E assim vai fazer na ausculta em todo o campo pulmonar, tá? Não podemos esquecer também da lateral, né? Do tórax, tá? Para fazer essa ausculta, até porque essa aqui é uma área importante, onde você vai verificar, de repente, se está diminuindo a ausculta, se não está, né? Por conta até derrame pleural, é bastante comum você ter uma diminuição nessa área, né? Atelectasias, tá? Então, existe um procedimento correto para fazer a ausculta pulmonar, tá? Então, você vai auscultar tanto posteriormente quanto anteriormente, tá? Bom, e aí os sons, né? Nós temos vários sons bronquiais, tem o som bronquial, que é exatamente aqui nessa área, tá? O som broncovesicular, tá? Você pode escutar supra e infraclavicular, e o murmúrio vesicular, que é aquele som mais comum que nós realizamos na ausculta, né? Que nós ouvimos na ausculta, tá?
Então, o murmúrio vesicular é aquele som do ar entrando, né? Ou seja, na inspiração e na expiração. Geralmente, ele é mais audível na inspiração, tá? Quando há uma diminuição desse som ou uma ausência, isso é porque ou você tem uma diminuição da ventilação pulmonar ou tem algum tipo de barreira ali, como, por exemplo, líquido ou ar, como no derrame pleural ou no pneumotórax, tá? Pronto, aqui novamente os pontos, né, que a gente vê aqui no tórax, né, do jovem, tá? Outra coisa importante, gente, é só assim, né, para quem ainda está começando na área, não auscultar sobre as áreas ósseas, tá? Então, vocês estão vendo aqui o ponto de ausculta também é aqui em cima, tá? Supraclavicular também, tá? Bom, aqui a gente tem um resumo, tá? Tanto do frêmito tóraco-vocal, da percussão, quanto da ausculta. Isso aqui, gente, é muito importante. Vocês estão vendo aqui, ó, tem 3 estrelinhas, tá? Então, isso aqui cai bastante, tá? Em provas, certo? Então, depois eu peço que vocês deem uma olhadinha nisso aqui com calma, tá? Porque aqui você tem toda a diferenciação tanto do frêmito tóraco-vocal, quanto da percussão, né? Quanto da ausculta, tá certo? Então, depois vocês vão receber esse material e vocês vão olhar com calma, tá? Bom, então, quanto à radiologia torácica, né? Não é algo tão comum de cair nas provas, mas pode cair, né? Eu sei que para quem está no começo aí da profissão, ou que está ainda na graduação, que não tem ainda o olhar, né, acostumado, né, a realizar, a observar e analisar, né, as radiologias torácicas, né, é mais comum, né, a gente ter mais manuseio, né, na ortopedia, né, então membro superior, membro inferior, mãos, pés, enfim, né, então às vezes a radiologia torácica, ela é algo que talvez a gente não veja tanto na graduação, né, mas, tá, existe uma forma de você conseguir fazer melhor essa visualização, né, então, você pode, primeiro, você tem que verificar que as costelas, né? Verificar o arcabouço torácico, tá? Outra coisa importante aqui, ó, principalmente, né, para nós aqui da parte respiratória, é verificar a posição da traqueia, tá? Ela vai te dizer muitas coisas em relação ao raio-x, né? A radiologia torácica, tá? A área aqui cardíaca, que é importante você observar para ver se a área cardíaca está aumentada ou não, né? O formato, tá? Que está se apresentando esse coração também, ok? Aqui, ó, a gente vê a cúpula diafragmática direita e esquerda, tá? Então, a gente tem que lembrar, né, que aqui no raio-x a imagem é invertida, né? Então, mas geralmente no próprio raio-x ele tem lá um marcador de lateralidade, tá? Que você pode observar, tá? Então, deixa eu ver algo importante. Sim, aqui, ó, tá? Você vê o arcabouço torácico, né? A cúpula diafragmática, e aqui você vê essa angulação, tá? Essa angulação aqui, ela se chama seio costofrênico, tá? Então, ela é muito importante na hora de você analisar e observar a radiologia torácica, tá? Pronto, aqui, ó, quando você, nessa áreazinha aqui, tá? Quando finaliza aqui os brônquios, né? Ramo direito, ramo esquerdo, você tem o que a gente chama de hilo, né? O hilo pulmonar. Bom, então aqui a gente vê uma imagem, né? Bastante, assim, digamos, esdrúxula, né? Tá? Se você observar aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu pegar aqui minha canetinha, caneta, pronto. Então, isso aqui, ó, seria a traqueia, tá? Então, você vê que a traqueia, ela está sendo empurrada para o outro lado, né? E aqui você não consegue enxergar nada, né? Então, você está vendo a área pulmonar aqui não existe aqui, tá? E aí você vê toda a traqueia totalmente
direcionada para o lado esquerdo, tá? Aquela imagem não está muito boa, né? Mas aqui, olha, aqui, ó, você está vendo? Parece que tem algo mais escuro do que o próprio pulmão, né? Então, quando você vê isso, isso geralmente quer dizer que tem ar, tá? Então, esse paciente aqui, ele teve um pneumotórax, tá? Ou seja, o ar, ele escapou, né? E ele ficou aqui fora, né, do pulmão, em cima do pulmão, tá? Então, geralmente você coloca um dreno aqui, né? Você não, né? O cirurgião, né, gente? Tá? E para poder drenar isso aqui e sair o ar, tá? Aqui a gente vê a área cardíaca, né? Você vê que está bem esbranquiçado aqui. Se você olhar aqui, ó, parece que o diafragma está aqui em cima. Isso aqui é uma bolha gástrica, tá? Gases. Né? O paciente, é muito comum o paciente referir dor aqui nessa região, aí ele pensa que às vezes é na área cardíaca, mas às vezes é só gases, tá, gente? Pronto, então olha só, o que que você vai observar também aqui, ó? O formato do tórax. Olha só como esse tórax, ele parece assim, mais redondo, né? E parece que forma uma cinturinha, né? Então, isso aqui muito provavelmente é alguém com um DPOC, tá? Um asmático, tá? E outra coisa, o paciente DPOC grave, tá? Ele tem o que a gente chama de pulmão em gota, tá? Mas aqui nesse raio-x, tá? A gente tem uma coisa estranha aqui, né? Tá? Isso aqui é um pulmão colapsado, tá? Então, muito provavelmente, né, aconteceu alguma coisa aqui que não está passando ar para esse pulmão, né? Então, esse pulmão aqui, ele colapsou totalmente, tá? Aqui, ó, você vê, você olha tantas costelinhas da frente, anteriores quanto posteriores, tá? Aqui não tem pulmão, certo? Bom, aqui, né, a gente vê um tórax, né? Parece que ele tem um aumento, né? Antero, súpero inferior, né? Apical e basal, olha só como ele tá assim, parece que tá comprido demais, né? Você olha assim entre as costelas, né? E você vê um espaço, né? Você vê um espaço aumentado entre as costelas, tá? O coração, parece que o coração tá exprimido aqui, coitadinho do coração, né? Tá? Então, e parece que assim tem umas áreas assim com mais ar, né? Mais escuras, né? Tá? Então, esse raio-x aqui, tá? É desse mesmo pulmão aqui. Então, isso que você está vendo aqui, ó, são áreas de enfisema pulmonar, tá? Então, a destruição, né, do tecido pulmonar e acaba o paciente ficando com essa aparência aqui, o raio-x dele, tá? Pronto, lembra que eu falei do sinal de Hoover, né? Tá? Então, aqui, ó, a gente tem uma paciente, tá? Que tem esse sinal de Hoover aqui ao raio-x, tá certo? Então, aqui a gente tem o diafragma, tá? Do paciente, né? Aqui, ó, você olhar o tórax, você tem a impressão de que esse paciente tem um aumento, né? Um aumento dessa área aqui, antero-posterior, tá? E a cúpula diafragmática, tá, gente? Ela tem que ficar um pouquinho mais alta, né? Tá? E aqui esse paciente, na verdade, é uma mulher, porque você consegue ver as mamas aqui, tá? Ela tem DPOC. Ó, esse raio-x aqui é bastante interessante, tá certo? Então, você tem aqui as 3 imagens, né? Como se fosse a evolução, tá? Do que foi acontecendo com o paciente. Não sei se vocês conseguem imaginar ou se vocês sabem o que seria isso, né? Então, vocês têm aqui, ó. Ui, deixa eu apagar. Opa. Então, você tem aqui, ó, né, o tórax, né, o diafragma,
a cúpula, né? Aqui o seio costofrênico, né? E aí, quando você vem para esse outro raio-x, você vê aqui uma coisa que é bastante característico de uma determinada patologia, tá? Que é, não sei se alguém aí já sabe o que é, mas olha aqui a outra imagem também, ó, tá? Se alguém souber, digita aí no chat para eu saber. Vocês sabem? Alguém sabe o que é? Imagina que pode ser? Derrame pleural. Derrame pleural. Aí, show de bola. Exatamente, tá? Então, a gente vê aqui a evolução. E esse sinal aqui, tá? É o que a gente chama de sinal patognomônico, tá? Do derrame pleural, né? Então, isso aqui, tudo aqui é líquido, né? Porque a gente fica com aquele sinal que a gente chama de sinal em cela, tá? Que parece a cela, né? A cela do cavalo. Ah, é porque eu tô desenhando aqui, tá ficando errado. A cela do cavalo, assim, ó. Eita, né? Aquele abaulamento aqui, onde você senta, né, na cela, tá? Pronto, esse outro também é um outro sinal bem característico quando o paciente tem derrame pleural, né? Então, você tá vendo aqui o pulmão, né, do paciente, aqui tem um certo borramento aqui também, né, no finalzinho, né? Mas aqui, quando você olha para o outro pulmão, você vê uma linha reta, né? Então, isso aqui é líquido, tá, gente? Líquido, tá? Um derrame pleural, tá? Bem importante por sinal, né? Então, é a mesma coisa quando você pega. Pronto, então, assim, se eu fizesse o raio-x do paciente em decúbito, né, lateral, né, você também ia ver a imagem bem característica, né? Porque para onde você virar o paciente, o líquido também vai, né? Então, se ele tiver aqui, ó, derrame aqui, ó, decúbito lateral aqui, né? O líquido ele vai vir para cá, tá? Se ele tiver em pé, o líquido vai vir para baixo, tá? Então, é a mesma coisa que você pegasse uma garrafa. Eita, tá desenhando ruim aqui. Uma garrafa, né, com líquido, tá? Para onde você virar essa garrafa, o líquido vai virar também, tá? Então, é a mesma coisa, ok? Pronto, aqui a gente tem o que eles é chamado de massa, tá? Em bala de canhão, tá? Então, você vê assim, ó, como se fosse uma bola aqui, ó, tá vendo? Tá? Aqui você vê uma alça intestinal aqui, né? Aqui o diafragma, né? Então, ele tem aqui um tórax em cima, ó, tá? Aqui a gente vê os seios costofrênicos, eles estão até livres, né? Mas aqui você tem condensações, que eles chamam de condensações nodulares com efeito de massa, né? Então você olha e parece que tem uma coisa redonda lá, tá? Essa aqui a imagem não ficou muito legal. Pronto, e aqui a gente vê uma tomografia, né? Do pulmão de uma pessoa, de uma mulher, no caso, né? Uma mulher, uma menina de 10 anos de idade. E aí você, na tomografia, você consegue observar como se estivessem espessados, né? Como se, assim, os brônquios, né? Dessa criança, ela tivesse espessado, né? Mas ao mesmo tempo que ele está espessado, é como se ele tivesse alargado, né? Tivesse como se fosse uma varize, né? Tá? Isso aí é o que é bem característico de bronquiectasia. Tá? Então, quando vocês virem assim numa tomo, essas. Professora, eu tenho uma Oi, meu amor, dúvida também. diga. Isso aí Pode. pode ser comparado também com o enfisema pulmonar, no caso da tomografia. Não, pronto, deixa eu voltar aqui para tu ver. Ó, pronto. Esse aqui, ó, é uma imagem de uma tomografia, tá? Deixa eu apagar aqui para você ver melhor. Ai, meu Deus. Tô tentando pegar aqui a borrachinha. Aqui, ó. Deixa eu apagar para você ver. Pronto, tá vendo aqui onde tem essa setinha laranja, tá? Então, sim. Ali, pronto, aqui é uma área de enfisema, né? Ou seja, aqui a gente já praticamente não tem mais alvéolo, né? Nesse pulmão aqui, né? Tá? Então, aqui você vê a área de enfisema, tá vendo como se fossem umas bolhas, né?
tá? Tanto é que Entendi. às vezes o médico, né, ele acaba fazendo cirurgia, tá? E acaba retirando essa parte bolhosa, porque às vezes só mais atrapalha, né? Fica como espaço morto fisiológico, né? Ali você não faz troca, não faz nada, né? E só fica meio que atrapalhando. Então, às vezes, acaba fazendo cirurgia dessa área, tá? Aí é um Certo, pouquinho entendi. diferente, né? Tá vendo aqui, ó, como é um pouco diferente, né? Você vê, né? Aqui é o brônquio que está espessado, né? Mas está alargado. Então, essa aqui é uma criança que, com certeza, ela tem infecções respiratórias de repetição, né? Pronto. Aí aqui é a mesma coisa, tá? A gente tem um resuminho aqui para vocês, né? Falando sobre essa questão da radiologia, né? Alguns algumas coisinhas importantes, né? Que às vezes a gente fica mais fácil, né? Na hora que a gente vê assim na prova, opa, isso aqui eu já sei o que que é, né? Quando fala, por exemplo, em DPOC, como que vai estar a transparência desse raio-x, né? Você vai ter uma hipertransparência, né? Você vai ter uma horizontalização das costelas, você vai ter presença de bolhas, o diafragma ele pode se apresentar aplanado e o coração pode estar em gota, tá? Então, isso aqui é algo que vai caracterizar o raio-x, a radiologia torácica de um paciente DPOC, entende? Tá? Então, assim, ó, então aqui em todos eles a gente tem essas características, tá? Tanto da transparência quanto do mediastino, tá bom? Que ótimo que já tem o resumo, né? Porque É, um eu fico resuminho. perdido, tem ótimo não. Não, e às vezes assim, você lê no livro, né? No livro, assim, você vê muita informação e aí você não sabe o que que você tem que tirar de lá, Sim. né? E aí aqui não, aqui tá bem resumidinho, tá? É exatamente o que eles vão pedir para vocês na prova, tá? Então aqui, ó, derrame pleural, por exemplo, pode apresentar uma hipotransparência, então aquela parte esbranquiçada, né? Inversão da cúpula, lembra que eu falei daquele sinal da cela, tá? O diafragma, ele pode ter um sinal de menisco, que a gente fala, né? Sabe o formato do menisco? Ele pode apresentar, tá? Aquele formato. E, geralmente, você tem um desvio contralateral do derrame pleural, tá? Do mediastino, tá? O mediastino, ele vai ficar mais para o outro lado, né? Mas, tá? Então, aqui está esses bisuzinhos, assim, né? Que eu acho que salva a vida da gente, às vezes. Pronto, gente. Peraí, deixa eu só finalizar aqui. Ah, eu amei essa aula, foi perfeito. Ah, que bom, que Só bom. tenho a agradecer. Ei, Imagina. professora, Oi, vai ter oi. alguma aula em relação ao sistema cardiovascular? Olha, isso aí vai ser um outro projeto que a gente vai ter mais para frente, tá? Certo. Tá? Então, assim, ó, próxima aula a gente vai ter, na verdade, a gente vai ter uma conversa aqui com Léo, né? Cadê Beca? Léo Breiner, tá? Que ele acabou de sair da residência. Ah, obrigado, Flávio. Então, assim, ele acabou de sair da residência, né? E aí ele vai trazer para a gente algumas coisas importantes, né? Por exemplo, assim, o que ele fez, como é que ele estudou, como que ele conseguiu entrar na residência, né? Como que foi a prova, né? Então ele vai trazer assim algumas coisas para a gente aqui que eu acho que são de extrema importância para que vocês saibam, né? Antes da prova. E aí, como que é? Como que funciona, né? Então, alguém que já passou por ela, né, que pode trazer as informações aqui pra gente, tá? Vocês me desculpem por hoje, assim, mas eu realmente ainda estou muito congestionada, né? E a tosse, assim... Ah, obrigada, Tainá. Saudades também, querida. Então, assim, vocês me desculpem, né? Mas ainda tô, tá vendo, né? Minha voz, assim, né? Fanha. Eu tô aqui com vários ex-alunos aqui, é tão bom, né, revê-los assim, pelo menos de longe, mas a gente tá aqui, né? Isso, joia. Tá. Rebeca já vai colocar lá no grupo lá como é que vai ser os próximos passos aqui com a gente. Lohane também tá aí, né? Daíra, Daíra, eu não te conheço. A Raíssa, né, Raíssa, show. Joyce, né?
Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Flávio, Eduardo, né? E tem uma pessoa aqui que tá sem nome, que eu não sei quem é, mas que pode se apresentar aí para a gente depois. Então, gente, muito obrigada, assim, pela presença de vocês aqui, né? Próxima semana eu espero vocês. Ah, sim, era bom, era legal. Vocês conseguem abrir? A gente tirar uma fotinho. Deixa eu ver, nem sei onde é que eu tô aqui. Aí, ó, conhecida. É Daíra ou Daira? Daira, prazer. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Vamos lá, bora. Ó, Eduardo. Boa noite. Eduardo, que bom te ver. Soubesse que ia me Tainá, maquiada. né? Tá linda, como sempre. Bora? Essa aula vai ficar gravada, vai ficar. Ô, Sheila, obrigada. Tirou a foto? Ah lá, Sheila. Prazer, Sheila. Tudo bom? É bom ver as carinhas novas também por aqui. Beca, só tá faltando tu. Ah, gente, deixa eu só passar isso aqui. Deixa eu ver. Cadê? Peraí. Opa, cadê vocês? Aqui. Só um minutinho, tá? Deixa só eu... Cadê? Eu queria só mostrar um negócio. Aqui. Rapidinho. Deixa eu ver se vocês vão ver. A minha foquinha. Aê, foca na aprovação, gente. Ai. Gente, muito obrigada novamente, tá? Para vocês que ficaram comigo até agora, né? Assim, depois eu vou marcar com Rebeca para eu dar a segunda parte dessa aula que eu fiquei devendo para vocês, porque senão a gente realmente ia se estender muito, tá? Então, gente, mais uma vez, obrigada, tá? Foto ok, beleza. Muito obrigada pela companhia de vocês, né? A aula vai ficar gravada, tá? Não ficou do jeito que eu gostaria, né? Até porque, né, desse jeito que eu tô aqui, né? Mas tava alguém que tava esperando aqui. Mas na próxima, na próxima, se Deus quiser, eu não vou estar fanha desse jeito. Essa voz sexy. Só que não. Gente, muito obrigada, tá? Até a próxima, se Deus quiser. Ah, Eliana, tu chegasse agora, não foi?